Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta ao canal Palavra que dá vida ao homem. Vamos juntos meditar na poderosa palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 28 e 29. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Muito bem, palavra muito conhecida de todos nós que lemos a Bíblia, uma passagem que fala do atrito que existia entre Saul e Davi, originalmente por conta da mão de Deus sobre a vida de Davi. É isso mesmo. Por incrível que pareça, tem pessoas que se constituem sua inimiga simplesmente porque a mão de Deus está sobre a sua vida. E quanto mais Deus abençoava a Davi, mais problemas Saul buscava para destruir Davi. Veja que enquanto Saul agora havia entrado em declínio no reino, Deus começa a sustentar a Davi e a levantá-lo de maneira extraordinária, o que incomodou Saul. Saul ele passa a temer Davi porque ele percebe que a mão de Deus era sobre ele. E o interessante é que mesmo sabendo que a mão de Deus era sobre ele, mesmo sabendo que Deus estava com ele, o texto é claro em dizer que continuamente foi seu inimigo. Há pessoas que se tornam inimigas suas, minhas, e você olha e fica pensando por quê, e você não encontra uma resposta plausível, você não encontra uma resposta lógica, você não encontra nada que faça sentido, porque não tem sentido. Ela é sua inimiga simplesmente porque a mão de Deus é sobre a sua vida. Simplesmente porque a mão de Deus é sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, seus empreendimentos. Ela é sua inimiga tão somente porque ela vê a mão de Deus agir na sua vida de uma maneira extraordinária e isso a incomoda. Tem pessoas que se incomodam com o seu sucesso, com a sua prosperidade. Tem pessoas que se incomodam com aquilo que Deus realiza. Tem pessoas que se incomodam com aquilo que Deus opera. Tem pessoas que se incomodam simplesmente porque você está vivo. O simples ato, o simples fato de você estar presente no lugar incomoda, inquieta. E isto tudo nada mais é do que a mão de Deus sobre a sua vida. E mesmo que Saul se torne seu inimigo, a mão de Deus é sobre a sua vida. E mesmo que Saul tente te matar, a mão de Deus é sobre a sua vida. E mesmo que Saul tente te destruir, a mão de Deus é sobre a sua vida. E no final, você vai sentar no trono, você vai reinar, você vai prosperar, você vai avançar, porque a mão de Deus é sobre a sua vida. Inúmeras vezes Saul tentou destruir a Davi, mas Davi cresceu, prosperou, avançou, porque a mão de Deus era sobre a sua vida. A mão de Deus era sobre a sua casa. A mão de Deus era sobre a sua família. E quando tudo isso acontece, não importa que o inimigo seja o rei, não importa que o inimigo seja ministro do palácio de Nabucodonosor, não importa a posição, não importa a influência, não importa o status, não importa o tamanho da forca que preparem, não importa o tamanho da cilada que criem, a mão de Deus é sobre a sua vida. A mão de Deus vai te livrar, a mão de Deus vai te sustentar e você será abençoado. As promessas se cumprirão, porque a mão de Deus é sobre a sua vida. Deus te abençoe.